Olá, bom dia, amigos e amigas do canal Dica de hoje. Alguns dias atrás eu recebi no meu e-mail por um membro Gold uma matéria muito interessante, inclusive escrita pelo Samidana aí da Globo News, que ele mostrava que em todas as janelas de tempo, desde o início do Plano Real, a renda fixa, e aí a gente está falando do CDI, rendeu mais do que a Bolsa, e aí a gente está falando do Ibovespa ao longo aí dos últimos 22 anos. Quanto mais longo você vai colocando a janela, mais vezes o CDI ganha da Bolsa de Valores. E isso é um pouco de contrassenso do que é falado normalmente. E aí a gente vai usar esse vídeo de hoje para a gente responder essa pergunta. Será que realmente a renda fixa rende mais do que a Bolsa? Será que ela vai render isso no futuro também? E aí eu peço para vocês ficarem conosco, já curtam o vídeo, se inscrevam no canal e a gente já começa depois da vinheta. Antes de começar, eu quero deixar registrado aí que não é nenhuma afronta ao trabalho do Samidana, nem nada, a gente só vai falar sobre essa reportagem. Eu reconheço o trabalho dele, tem graduação, mestrado, doutorado, enfim, tá? Só para deixar claro que não é uma afronta ao trabalho dele, eu acho que cada pessoa pode ter a sua opinião. Então vamos lá, o que aconteceu é o seguinte, nessa matéria aqui, que está exatamente o link aqui embaixo, que eu vou colocar lá nos comentários, ele faz aí um estudo de várias quantidades de ano desde o início do Plano Real. Então, desde o início do Plano Real, tiveram 5.323 combinações de um ano. Tá? Então, você tem lá 20 de outubro de 94 contra 20 de outubro de 95. 2 de março de 2006 contra 2 de março de 2007. Então, você pega a variação de cada um desses, do Ibovespa e do CDI, e vê qual ganhou. 55,1% das vezes o CDI ganhou do Ibovespa. E aí você tem aqui janelas de 2 anos, janela de 3 anos, até janela de 22 anos. Diferente do que diria o contrassenso, a gente vê que a Bolsa no longo prazo começa a ganhar menos vezes do que o próprio CDI. E aí surge aquela pergunta, né, que eu recebi lá no meu e-mail. Será que realmente a renda fixa rende mais do que a Bolsa? Será que para o longo prazo é melhor aplicar na renda fixa no Brasil? E aí eu quero mostrar um outro gráfico aqui que eu achei nesse outro site aqui bem interessante, Minhas Economias, que eu também vou colocar lá embaixo o link para vocês clicarem nos comentários. É o seguinte, aqui mostra quanto valeria o investimento de R$ 100 feito a cada uma dessas datas. Então, se você em julho de 94, no início do Plano Real, resolvesse aplicar R$ 100 até o dia 24 de 1 de 2018, você teria em torno de R$ 5.000 aplicando no CDI. E aplicando na Bolsa em torno de 2.000 e pouco. Se você tivesse feito essa mesma aplicação aqui em julho de 95, você teria tido aí um ganho maior aplicando na Bolsa por um pequeno momento. Alguns outros pequenos momentos aqui, e você vê que se você tivesse entrado aqui em janeiro de 2016, você teria tido um aumento, uma melhor performance na Bolsa. Se você tivesse aqui aplicado em janeiro de 2003, você também teria uma melhor performance na Bolsa, mas a gente vê aqui que na maioria das vezes o CDI realmente ganha da Bolsa. E aí agora a gente vai falar só eu e você, eu não vou mais postar nenhuma figura aqui no meio. Porque é o seguinte, quando a gente faz uma análise de qualquer investimento, seja ele ações, FIIs, tesouro direto, renda fixa, LCI e etc., a gente precisa pensar não em quanto rendeu no passado, mas em quanto pode gerar no futuro. E aí a gente precisa também entender por que esse CDI rendeu tanto aí no passado. Por que ele rendeu 5.000% em 22 anos no passado? Será que isso vai se repetir? Ou em 23 anos no passado? Será que em 2041, se eu deixar aplicado agora no CDI, eu vou ter 5.000% lá na frente em 2041? Eu acho muito difícil. Vamos voltar um pouco no tempo, quando o real entrou, a gente tinha o seguinte, o Brasil tinha dado um calote em 1987. O Brasil tinha uns títulos chamados C-Bonds, que eram títulos da moratória. O Brasil ainda não tinha crédito no exterior. O Brasil não tinha reservas internacionais em dólar. Então, o que acontecia? O Brasil precisava de dinheiro, ou ele tinha que privatizar alguma coisa, ou tinha que vender uma empresa, ou ele tinha que ir lá bater na porta do FMI e pedir dinheiro emprestado para o FMI. Tudo isso era risco. O risco Brasil era muito grande, porque ainda estava muito claro na imagem dos investidores estrangeiros
o que o Brasil dava calote. Só na década de 80 foram 2. E aí o que acontece? Para o Brasil atrair investimentos estrangeiros, ele fez uma paridade com o dólar que tirou o que a gente tinha de reservas, mas que foi importante. Depois ele fez aí a máxima desvalorização cambial e para não sair tanto dinheiro e não acabar com o plano real, a gente chegou a ter taxas de 41% em 1999. Exatamente isso. Foi quando eu comecei aí a investir meu dinheiro. Eu botei lá R$5.000 no fundo do Banco do Brasil, que tinha uma taxa de 4% ao ano, e mesmo assim, em um mês, rendia 3%. Exatamente isso. Vocês imaginem aí esse cenário com o cenário de hoje. Não tem nada a ver, embora seja Brasil, 19 anos de diferença. Logo depois, em 2002, o Brasil teve taxa de juros de 26,5%. Tudo isso é CDI. É muito difícil a Bolsa ganhar de taxas de juros de 41% ou 26,5%. Então, o que é a questão aí? Se você acha que o Brasil no futuro vai ter essas taxas de 26,5%, de 40%, ou até que seja de 20%, vale a pena você aplicar no CDI. Tá? Com certeza o CDI vai ganhar da Bolsa se você acha que o Brasil vai ter essas taxas de juros. Eu acho que é impossível o Brasil ter essas taxas de juros. Se ele chegar nessas taxas de juros, é porque ele deu calote da dívida antes. Aí você não vai receber de qualquer jeito. A gente percebe que ao longo do tempo, e a gente já mostrou isso em alguns outros vídeos, eu vou até colocar aqui para vocês verem, que a taxa de juros no Brasil ela vem caindo. Então, o máximo de juros lá em 99 foi 41%. Em 2002 já foi 26,5%. O máximo de juros já em 2007 já foi 15%. Aí depois a gente tem uma máxima em 12, alguma coisa por cento. E aí em 2015 acabou aumentando um pouco para 14,25%. Mas a gente vê que a mínima já chegou abaixo do 7,25% de antes. Então a gente percebe que tem uma queda dos juros. Se você pegar essa taxa de juros agora e jogar para 20 anos, muito provavelmente o CDI vai render menos do que a Bolsa. Por quê? Porque o Brasil está virando um país normal. O Brasil hoje não tem independência de pedir dinheiro para a FMI. O Brasil hoje tem quase 400 bilhões aí de dólares em reservas internacionais. O Brasil hoje, apesar da dívida ter aumentado muito, ele tem aí um sistema de bandas de inflação que funciona bem, que está controlado, tem aí um orçamento, tem a dívida aí que está ficando dentro do déficit que é estipulado pelo governo. Então, com todas essas questões aí, é muito mais fácil as empresas crescerem do que você crescer aí a partir da dívida pública. Inclusive, vale a pena ressaltar aí que nesse mês de fevereiro, com apenas 18 dias, é muito provável, isso vai acontecer, o CDI vai render até menos do que 0,50%. Se a gente tirar aí o valor do imposto de renda, ele nesse mês de fevereiro, porque tem menos dias úteis, vai inclusive render menos do que a poupança. Então, antes de você ver essas matérias aí e olhar apenas o passado, tente projetar o futuro. Pensa no teu investimento, não o que rendeu bem no passado. Pensa no que vai render bem no futuro. Porque se você pensar só no passado, você talvez iria investir lá em 2002 ou 2003 em dólar. O Brasil de 1980 até 2002, o dólar era um dos melhores investimentos que existia. Talvez você investiria em imóveis físicos até hoje. Por quê? Porque lá em 2005 até 2011, 2012, teve um boom aí dos imóveis. Então, quer dizer, o que serviu no passado nem sempre vai servir no futuro. Eu acho que essa é a grande lição do vídeo de hoje. Muito obrigado aí a todos, abraços e não deixem de acompanhar lá o site www.dicadehoje7.com e nem mesmo lá a área de membros também, https://areademembros.dicadehoje7.com, como está aparecendo aqui embaixo. Muito obrigado a todos, um bom final de semana para vocês, bons investimentos na segunda. Tchau, tchau.